Então vamos lá, galera, o que será que causou a diferença entre as bancadas, tá? Então, relembrando, a gente está aqui com o motor em V, perfeito? E uma das bancadas, às vezes, como mostra essa figura, trabalhava com um lambda mais pobre, tá? E, conforme a gente falou na parte anterior desse vídeo, a equipe tinha testado 4 hipóteses na prática, né? Primeiro, eles levantaram se as medições de sonda de lambda não estavam errado, tá? Depois eles verificaram se tinha, por exemplo, uma injeção desigual de combustível entre os cilindros, ou melhor, entre as bancadas, né? Também viram que não foi o caso. Levantaram a hipótese de ser um problema na ECU, né? Testaram vários ECUs e chegaram à conclusão de que não era. E levantaram a hipótese e testaram para ver se tinha algum vazamento no escape que estivesse afetando a medição das sondas, tá? Também hipótese furada, não era isso, tá? E aí, daqui para frente a gente vai avaliar o paper para tentar, para mostrar para vocês qual a conclusão que os engenheiros da Fórmula 1 chegaram nesse caso aqui, tá? O que é um ponto importante, tá? Eles perceberam que além dessas diferenças entre as bancadas, às vezes aparecia não só essa diferença, e sim as duas bancadas estavam pobres, perfeito? Por que eu estou falando isso? Isso que é um ponto importante, né? Que a gente está falando aqui nesse paper de uma equipe de Fórmula 1, então eles tinham diversos motores. Então, alguns motores apresentavam uma bancada mais pobre que a outra e outros apresentavam as duas bancadas mais pobres, tá? Isso falando mais pobre quando eles trabalhavam em open loop, ou seja, com a correção de malha fechada desligada, perfeito? E o que é um ponto importante aqui, que é fundamental da gente avaliar, que é o que passa lá no paper, que os motores que tinham um desempenho melhor, eles apresentavam esse problema de lambda mais pobre, perfeito? Então, quando eles tinham essa situação aqui, ou que as duas bancadas estavam pobres, o desempenho tendia a ser melhor, tá? E, conforme ele fala, às vezes, quando tinha as duas bancadas mais pobres, tinha uma tendência desse motor ser ainda melhor, perfeito? Então, essa é uma característica que a gente vai discutir aqui para frente para a gente tentar entender aí esse problema que eles enfrentaram, beleza? Esse gráfico aqui, que nem eu falei anteriormente, esse paper é muito antigo e a qualidade dos gráficos não é tão boa assim, tá? Mas a ideia aqui é basicamente eles avaliaram o seguinte: diversos motores e a diferença do lambda obtido para cada motor, perfeito? Em open loop, basicamente, perfeito? O que acontecia? O melhor motor foi o que apresentou o lambda mais pobre, tá? E isso no início do paper, eles fizeram um teste de desempenho de motor medindo um dinamômetro, variando o lambda. E a conclusão era exatamente o contrário, né? Quando eles trabalhavam mais pobre do que o ideal que eles definiram na calibração, o motor sim perdia potência, tá? E aí, o que será que está acontecendo? Como pode um motor, o melhor motor, ser o motor que apresentava um lambda mais pobre na pista? Aí, o que eles começaram a desconfiar, tá? Eles começaram a desconfiar do enquadramento de comando de válvulas, perfeito? Então, o que eles fizeram nessa temporada? Eles fizeram um modelo num software que chama Wave, de uma empresa que chama chamada Ricardo, e é um modelo do motor no computador, perfeito? Então eles conseguiam testar diversas características de hardware do motor mesmo nesse modelo do computador. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, isso é largamente utilizado hoje em dia, tá? Não só em categorias como Fórmula 1, e também em diversas áreas, mas basicamente você num programa de computador você consegue criar um motor semelhante ao seu com os dados do seu motor físico dentro do computador. E nesse software você consegue fazer diversos testes. Então, ao invés de você ficar
testando o seu motor no dinamômetro, você pode fazer diversos testes nesse modelo. E quais são as vantagens? Você consegue testar de uma maneira muito mais rápida e barata, certo? E a quantidade de testes que você faz pode ser infinitamente maior do que você faria testando o motor de uma maneira real, certo? Então eles aplicaram isso, eles usaram esse Ricardo Wave para fazer testes de desenvolvimento do motor e eles começaram a ver que quando eles mudavam o enquadramento do comando no modelo, eles tinham uma diferença no lambda, perfeito? E isso é algo realmente esperado. O que eu quero dizer para vocês? O enquadramento do comando está diretamente relacionado com o enchimento do motor, ou seja, quanto de ar entra e participa da combustão efetivamente, perfeito? E isso depende de cada condição do motor, perfeito? Em cada RPM, por exemplo, em condições de RPM e carga, ok? E o que aconteceu? Como eles começaram a fazer esses testes no modelo, eles levantaram essa hipótese. Putz, será que o que a gente está tendo, na verdade, é uma diferença de ar entre as bancadas, por exemplo, nesse caso? Ou seja, se uma das bancadas ficou mais pobre, não é porque ela recebeu menos combustível, mas sim porque entrou mais ar. Será que não é possível que seja isso? E eles já estavam analisando por esse ponto e olhando já o que poderia causar um aumento no enchimento para aquela determinada bancada, certo? Desconfiando exatamente do enquadramento do comando por conta desses testes que eles fizeram com o modelo virtual, perfeito? E aqui tem alguns dados, porque depois que eles começaram a fazer esses testes, eles chegaram à conclusão que é o seguinte, olha, olha só que detalhe importante, se você tem uma diferença de enquadramento dos motores, então voltando, eles têm vários motores, certo? Mais de 20 motores. E daí alguns motores têm um desempenho melhor. Então, eles têm que entender por que aquele motor teve um desempenho melhor. E para minimizar diferenças de hardware do motor, ou seja, de ter alguma peça daquele motor diferente, por exemplo, ter um pistão um pouco diferente, que dá uma taxa de compressão um pouco maior, eles abriram todo esse motor que deu um desempenho melhor e fizeram diversas verificações nas peças desse motor, perfeito? E eles não acharam nada. O que eles começaram a levantar a hipótese de que o procedimento de enquadramento do comando não estava adequado, perfeito? E se fosse isso, o que significava? Que o enquadramento oficial deles também não era o otimizado, perfeito? Então, ao longo da temporada, eles fizeram diversos testes com o modelo, tá? Fazendo variações, tanto no comando de admissão como no comando de exaustão. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, essa curva em verde aqui é a curva do início da temporada, perfeito? E depois, essa curva em vermelho seria o novo comando de admissão que eles desenvolveram ao longo da temporada, perfeito? E assim também eles fizeram o mesmo desenvolvimento no comando de exaustão e vocês podem ver que até essa queda que eles tinham aqui a 9.000 RPM acabou sendo eliminada com o desenvolvimento tanto do comando de admissão como do comando de exaustão, perfeito? Então, o que aconteceu? Cada vez mais levavam a crescer essa crença de que aqueles motores que tinham um desempenho melhor, que trabalhavam mais pobres, eram motores que estavam com alguma diferença no enquadramento do comando, perfeito? E aí, o que eles fizeram, né? O que eles levantaram? Eles, em primeiro lugar, viram a necessidade de se revisar o projeto do comando, perfeito? Porque que nem eu falei, se alguns motores são melhores e aqueles lá eles têm um problema de enquadramento, ou seja, quando foram montar o comando, eles não colocaram na posição prevista no projeto,
Se isso é verdade, significa que o projeto não está 100% otimizado, obviamente. Então, eles viram essa necessidade de revisar todo o projeto do comando, tá? Do ponto de vista de enquadramento. Eles revisaram também o procedimento de montagem do comando e de documentação, né? Porque se está acontecendo isso, é porque o processo de montagem não está padrão, né? Eles criaram uma nova técnica para eles montarem, para os técnicos enquadrarem o comando, e também eles criaram um database, eles criaram uma base de dados para relacionar os resultados do dinamômetro com o enquadramento do comando, perfeito? E aí, o que aconteceu? Eles verificaram o seguinte, quando eles foram fazer um teste mais profundo de como era feito o enquadramento dos comandos na hora das montagens, eles chegaram à conclusão, conversando com os técnicos e tudo mais, que é o seguinte, né? Algo que isso aqui vale a pena comentar, mas também não era algo assim que pelo menos se esperava de uma equipe de Fórmula 1. Mas assim, o que acontece? Os motores que têm um levante de válvulas grande, perfeito? Eles têm uma taxa de compressão alta também. O que acontecia? O parâmetro mais importante que os técnicos tinham na hora de enquadrar o comando era simplesmente evitar a possibilidade de ter qualquer contato do pistão com a válvula. Então, assim, o que a galera chama normalmente de atropelar a válvula, né? O que acontece? Quando um motor a combustão interna, você está com o pistão em ponto morto superior, ou seja, ele está no ponto mais alto ali, no seu movimento ali retilíneo de sobe e desce, no ponto mais alto dele, que é o ponto morto superior, quando o pistão está nesse momento, certo? No tempo de admissão, a válvula de admissão ela já está um pouco aberta, perfeito? Então, quanto maior for a taxa de compressão e maior for quanto o levante de válvulas, perfeito? Ou seja, mais a válvula abre, e isso também está relacionado com quanto você tem adiantado o seu comando, você tem mais chance de você ter um contato entre a válvula de admissão e o pistão, perfeito? Que vai gerar diversos problemas para o seu motor, né? Então, no procedimento de montagem, os técnicos eles tinham muito mais, pelo que diz aqui no paper, ele não deixa tão claro quanto a isso, mas eles viam assim como essa montagem dos comandos como principal objetivo para evitar a chance de eles terem esse problema, perfeito? Então, isso causava, como eles não tinham de fato assim, um procedimento padrão para enquadrar o comando, isso causava uma inconsistência no enquadramento do comando mesmo. Então, quando ele fala que essa inconsistência no centerline do comando em relação ao TDC, é basicamente isso. Um motor, quando estava em ponto morto superior, ele estava com uma posição do comando, o outro estava com outra, o outro estava com outra. E isso, pessoal, não necessariamente é um erro gigantesco de montagem. O que eu quero chegar ao ponto, passar para vocês, é que às vezes um pequeno detalhe no enquadramento pode gerar sim muita diferença. Então não é um erro extremamente grosseiro, certo? Não é um erro. Não estou dizendo que é justificável uma equipe de Fórmula 1 cometer esse erro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que às vezes uma pequena diferença no enquadramento pode gerar sim uma grande diferença de desempenho no motor, perfeito? Então, para acabar com esse mistério, o problema estava no enquadramento do motor. Pessoal, e qual que é a grande sacada no final desse paper, tá? Que eu quero passar para vocês, que foi algo que eu refleti depois do paper. Em primeiro lugar, tá? Se um time de engenheiros da Fórmula 1 sofrem com esses problemas, é algo que a gente também pode sofrer, perfeito? Veja bem, imagina o detalhe que eles têm na parte de montagem de motor, de testes de dinamômetros, de calibração de motor, a qualidade do dinamômetro que eles têm, enfim. Esse é um dos exemplos que mostra porque existe aquela grande frase, né, que é muito conhecida. Nada tão diferente como dois motores iguais.
perfeito? Então eles tinham ali mais de 20 motores e alguns apresentavam uma grande diferença de calibração, beleza? Mesmo com todo o controle que tem uma equipe de Fórmula 1, tá? Tudo bem que a gente está falando de um paper de 93, mas é muito diferente do que aquela época bem amadora da Fórmula 1, certo? Já está num patamar bem mais avançado do que aquela época bem antiga, perfeito? E outra sacada que é importante a gente refletir e linkar com um aprendizado do dia a dia nosso é o seguinte: pensa só, isso é um aprendizado muito importante. Eles fizeram os testes no dinamômetro e eles chegaram à conclusão que o lambda que eles estavam usando era o lambda de máxima potência e desempenho, perfeito? Quando eles viram, eles tinham alguns motores que tinham um desempenho melhor com o lambda mais pobre, perfeito? Então, se isso acontecer algum dia com vocês, se estiverem trabalhando com mais do que um motor igual e você estiver usando a mesma calibração base, que era o caso deles, certo? Reflitam que se isso está acontecendo de você ter mais potência com um lambda mais pobre do que o lambda que você já pesquisou, isso é um indicativo que você pode ter um enchimento melhor no seu motor, que é o caso deles, tá? Relembrando o teste que eles fizeram. Quando eles fizeram a pesquisa de lambda no dinamômetro, eles estavam, obviamente, com o mesmo motor. Então, eles acharam o lambda de máxima potência para o mesmo motor. Por isso que quando eles empobreciam, ficava pior. Quando eles pegaram um outro motor que tinha uma ligeira diferença no enquadramento do comando, tá? O que acontecia? Ele tinha um enchimento melhor, então entrava mais ar. E mesmo com o lambda mais pobre, ou seja, fora do ideal, ele tinha um desempenho melhor. Por quê? Porque entrava mais ar. O que isso significa? Que aquele lambda mais pobre é de máxima potência? Não. Ele tinha mais desempenho porque entrava mais ar. Se um engenheiro fosse lá e corrigisse o mapa para aquele motor que tinha um enchimento maior, trabalhar com lambda pesquisado anteriormente, ou seja, ele adicionasse combustível, aquele motor teria um desempenho ainda melhor, tá? Algo que não fala no paper, mas baseado nos testes que eles fizeram no dinamômetro, aqueles motores que eles chamavam de high flyer engines, aqueles motores que tinham um desempenho melhor, se eles ligassem a malha fechada, ela iria colocar mais combustível para trazer para o lambda alvo, eles teriam um desempenho ainda melhor, perfeito? Porque eles estariam com um enchimento melhor e a parte de combustível mais calibrada corretamente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de vídeo onde a gente discute um paper e o objetivo é pegar um paper legal e trazer para a realidade da galera, para que a gente consiga aprender com esses estudos bem específicos, mas trazer para a nossa realidade que a gente consiga aplicar no dia a dia. Beleza? Fico no aguardo dos comentários. Valeu!